A Previdência é um programa de seguro social que visa proteção ao trabalhador, garantindo renda mínima em casos de doença, desemprego, invalidez, morte e aposentadoria. Nesse ano, o governo federal propôs à Câmara uma reforma na estrutura previdenciária, alegando déficit nesse fundo. E é sobre a reforma da Previdência que o Conexões de hoje vai falar. E vamos discutir esse tema com a advogada Delzira Santos Menezes, que é corregedora-geral da OAB Goiás e conselheira do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Olá, muito obrigada pela sua presença. Olá, eu que agradeço a oportunidade. E também vamos conversar com o José Santana da Silva, que é cientista social e professor do curso de História da Universidade Estadual de Goiás. Olá, professor, obrigada pela presença. Eu que agradeço essa oportunidade de discutir tema tão relevante. Para começar, a gente disse no início do programa que o governo alega que o sistema é deficitário e por isso é necessário fazer uma reforma. Existe mesmo esse déficit na Previdência Social? Vou começar com você, Delzira. Olha, essa história do déficit, ela é bem complicada. E a gente sempre discutiu falando que não há déficit, mas recentemente os estudos comprovam que até 2015 a Previdência era superavitária. De 2015 até agora, ela sim se tornou deficitária, mas não com esse valor que é propagado pelo governo. Então, assim, existe um déficit hoje, mas a gente não tem noção do que é esse déficit, porque o governo, inclusive, esconde as contas, né? Os números, a gente não tem esse controle. Então, ela tem sim, desde 2015, um déficit, mas não sabemos o total. E por que a partir de 2015 houve essa alteração? Antes era superavitária e agora é deficitária. Dá para apontar uma causa? Não, o porquê a gente teria que fazer uma auditoria e comprovar isso. Mas o que a gente sabe é que há uma má gestão dos recursos da Previdência. Então, o valor que é da Previdência, que está lá no orçamento, na nossa Constituição, no artigo 194, ele é mal gerido. Inclusive, o valor que seria para aplicar só em Previdência, ele é desvinculado para ser aplicado em outras ações pelo governo sem prestação de contas. Professor, como é que o senhor vê também essa questão do sistema ser deficitário? Tem sido alegado, né, esse grande motivo para justificar a reforma da Previdência. Cabe aqui lembrar que no Senado Federal foi realizada uma CPI em que ficou muito bem demonstrado que esse déficit, na verdade, é uma grande invencionice. E, inclusive, a CPI apontou, né, os motivos desse suposto déficit apontado pelo governo, né, para justificar a reforma, e que, na verdade, não se sustenta. O que ocorre é que o governo pratica uma série de isenções fiscais, né, estimulando determinados grupos econômicos a continuarem produzindo ou investindo em determinados setores. Esses grupos se aproveitam dessa situação e abocanham grande parte desses recursos que deveriam ser destinados à manutenção de programas como a Previdência, né, do sistema previdenciário, além de outros. E, por outro lado, empresas que também devem, mas nunca pagam. Então, demonstrando que esse déficit é fabricado pela própria gestão do sistema previdenciário que cabe ao governo. Logo, para os trabalhadores, obviamente, né, que são os que realmente geram os recursos para garantir o Estado, todos os seus serviços, assim como o sistema previdenciário, né, não faz sentido essa alegação e esse projeto de reforma. Né? Porque ele próprio, além de ser o grande responsável pela manutenção, será, na verdade, o grande prejudicado caso se leve adiante, né, esse projeto de reforma aí apresentado pelo governo. E para manter a Previdência não tem só o recurso que vem do FGTS que o trabalhador paga, né? Há outras fontes de verba para manutenção da Previdência Social.
Sim, embora não haja propriamente uma vinculação como ocorre no caso da educação, da saúde, né, que uma parte do orçamento tem que ser destinada necessariamente a garantir o funcionamento, né, a oferta daqueles serviços, mas existem várias fontes, né, de recursos que o Estado controla, que o Estado opera, e que é garantido, né, são recursos suficientes para garantir este serviço, este sistema, né, previdenciário. O problema é que aí há sim essa manipulação, como a nossa colega aqui de debate já colocou, né, a manipulação desses recursos destinando para outras atividades que nada tem a ver com previdência, nada tem a ver com seguridade, né, porque a previdência faz parte de um sistema mais amplo. E aí acaba faltando, então, recursos, né, para garantir a oferta garantir esse acesso a esses direitos. Delzira, qual que é a avaliação que você faz sobre essa proposta de reforma? Ela seria capaz de ajustar esse sistema e até mesmo em reverter esse déficit apontado pelo governo? Não. A proposta apresentada, se ela for levada ao cabo mesmo, do jeito que está, ela não resolve o problema e pode, inclusive, trazer mais problemas. O que falta no nosso sistema previdenciário, é gestão. Nós precisamos de uma melhor gestão. Como você perguntou agora há pouco, nós temos 3 fontes de receita, que é o crédito previdenciário, que é a contribuição do empregado, do empregador e do governo. Então, as 2 primeiras, elas são realizadas, o empregado e o empregador, embora alguns empregadores também não realizem. Mas a terceira, que é a realização da despesa, do crédito pelo governo, ela não é feita. E além dele não fazer, ele ainda retira. Então não adianta reformar se a gestão desse crédito, da receita, ela não for realmente com responsabilidade. Vamos ter mais problema porque diminui a idade, aumenta a idade, aumenta o tempo de contribuição, diminui o valor dos benefícios e isso realmente não resolverá o problema no futuro. Daqui a pouco eu vou fazer essa mesma pergunta para o professor. Mas agora a gente tem que ir para o intervalo. Eu espero que você continue acompanhando esse debate no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET ou então no 15 da Gigabyte HD TV. Você também pode assistir ao Conexões pelo site da TV UFG, pelo nosso Facebook ou pelo nosso YouTube. Estamos de volta falando sobre reforma da Previdência. Estão aqui conosco a Delzira Menezes, que é corregedora-geral da OAB Goiás e conselheira do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e também o José Santana, que é cientista social e professor da Universidade Estadual de Goiás. Bom, José, vou passar a mesma pergunta para você. Qual que é a sua avaliação dessa reforma, principalmente em relação ao principal objetivo alegado pelo governo federal, que é de reduzir ou sanar esse déficit? Olha, da mesma forma que tem ocorrido até agora, se ele alega a existência de déficit, e se isso de fato ocorre, uma vez que a gente não tem muito controle sobre essas contas, né, a tal da transparência é, na verdade, uma retórica, né, e essa transparência vai continuar da mesma forma que ocorre hoje, e, consequentemente, nós não teremos condições de garantir, ninguém tem condições de garantir, que de fato o problema do déficit será resolvido, né? Ainda mais que o Estado continuará, os governos continuarão podendo praticar as mesmas coisas que praticam hoje, com as isenções fiscais, com os perdões, né? Com o tal do refinanciamento, aquele programa Refis, que permite que o indivíduo devedor, né, contraia aí um contrato para esse pagamento que alonga muito, né, o tempo para devolver esse dinheiro ou entregar esse dinheiro que não foi pago no tempo em que deveria ter sido, né, e ainda assim com muitos descontos e etc. Alguns casos chegam ao ponto de nunca pagar, quando vai à falência, sequer os bens, né, daquele empresário ou daquela empresa, né, podem ser utilizados
porque eles encontram maneiras de ocultar esses bens à propriedade, né? O vínculo de propriedade desses bens e, consequentemente, continua a mesma coisa, porque o próprio Estado não vai mudar. E se o Estado não muda, se a relação do Estado com a sociedade não muda, o que garante que essa situação desse suposto déficit será superada, né? É muito pouco provável que isso ocorra. Bom, queria falar com você um pouquinho, Deusira, a respeito dessas mudanças. Você falou um pouquinho no bloco anterior, né, em relação aumento do tempo de contribuição, aumento da idade para aposentadoria. Você pode, de forma geral, explicar para a gente quais as mudanças são previstas nessa proposta de agora? Bom, o básico é que aumentou o tempo de contribuição. Atualmente, para uma pessoa aposentar por tempo de contribuição, a mulher precisa ter 30 anos e o homem 35 e não exige idade mínima. Por idade, é 60 anos para a mulher, 65 para o homem, com 15 anos no mínimo de contribuição. Com a proposta apresentada, passa a ser obrigatório a mulher ter 62 anos, 65 para o homem, continuando tendo 30 anos de contribuição para a mulher e 35 para o homem. Isso já muda muito, já cresce aí a idade mínima que não existia e aumenta o tempo de contribuição de 15 para 20. Então, hoje, já é muito difícil para algumas pessoas que estão aí no mercado informal conseguir comprovar 15 anos, para comprovar 20 vai ser bem mais difícil. Também tem alterações com relação ao valor do cálculo. Atualmente, o cálculo da renda, do benefício que a pessoa começa a receber mensalmente, ela é feita tendo por base uma média, pega todos os salários que ela contribuiu, desses 100% dos salários, retira os 20 menores, então dos 80 faz uma média, ela começa a receber esse benefício. Com a proposta, isso cai para 60%. Então, se ela tiver só 20 anos de contribuição, começa um cálculo em 60%, a cada ano ela ganha mais 2% de aumento nessa renda. E só consegue ter um benefício de 100% se tiver contribuição de 40 anos. Também tem uma diferença, começa a trazer diferenças na aposentadoria por invalidez, que ela hoje é 100%, da forma que foi proposta, se a pessoa tiver menos de 20 anos, ela também vai ter só 60% do benefício, não tem possibilidade de aumentar. Então, além da pessoa perder a qualidade de trabalhar, a capacidade, ela ainda perde em receita que ela não tem mais por um ato que não foi voluntário. Também ela traz mudança na pensão por morte, que hoje a pensão por morte ela pode ser acumulada e ela é 100% do valor do benefício que receberia ou poderia receber a pessoa que faleceu. Com a proposta passa a ser 50% a cota inicial e mais 10% para cada dependente. E se houver o fim da cota, por exemplo, atingiu a maioridade um dos filhos, se houver filhos, essa cota não é reversível mais, ela termina. Então, isso também é ruim. E tem também uma mudança que ela, embora não seja benefício previdenciário, do nosso benefício assistencial, que é bastante ruim também, porque hoje os idosos, eles conseguem um benefício salário mínimo aos 65. E com a proposta, isso passa para 70 anos, ele só vai receber um salário aos 70 anos e a partir dos 60 pode ter uma renda fixa hoje em R$400 que ele vai receber. Só que essa proposta também é ruim, embora ela traga para 60 anos, mas é um valor de R$400, que é um valor hoje irrisório e que não tem formas de correção. E um problema gigante também é com relação ao trabalhador rural. A mulher antes se aposentava aos 55, o homem aos 60, sem contribuição efetiva, mas tinha contribuição sobre a venda da produção deles. Passa para 60 anos, tanto o homem quanto a mulher, e a contribuição de 20 anos, contribuição efetiva de R$600 anual para o grupo familiar. Qual que é o impacto dessas mudanças que a Deusira falou para o trabalhador? Como é que você avalia isso? Para o trabalhador, temos aí o aumento da dificuldade para se aposentar. Muito provavelmente, uma proporção maior do que já ocorre agora, né, de trabalhadores deixará de usufruir desse benefício da aposentadoria. E, ao mesmo tempo, ele terá que contribuir por muito mais tempo. E ele vai ter dificuldade para ter acesso a esse benefício da aposentadoria especificamente, porque agora o tempo ou a idade mínima se amplia. É bom não nos esquecermos de que, de certa forma, já existe uma idade mínima prevista na legislação.
né? Isso ocorreu em 2015, quando de uma espécie de micro-reforma, né, da Previdência estabeleceu aquela somatória de 95 anos, inicialmente, até o ano passado, né? Somando o tempo de contribuição mais a idade, o homem poderia se aposentar, né, com a aposentadoria integral, os vencimentos integrais, com 95 anos, a mulher com 85. A partir de 2019, né, isso passou a ocorrer um aumento aí de 1 ano para cada um deles e progressivamente até chegar a uma idade e tempo de contribuição muito maior, ultrapassando aí os 100 anos para o homem, né? Então já existe uma idade mínima. O que vai ocorrer agora é uma ampliação. Tá certo. A gente tem que ir para mais um intervalo. E você pode contribuir com o nosso programa. Mande a sua sugestão de tema que você quer que seja discutido aqui com a gente. Mande um e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou então uma mensagem no WhatsApp no 99181 1406. Conexões está de volta e hoje o nosso tema é reforma da Previdência. Estamos conversando com a Delzira Menezes, corregedora geral da OAB Goiás e também conselheira do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e também com o José Santana, cientista social e professor da UEG. Bom, Delzira, em relação ao que se chama aí do envelhecimento da população, dessa inversão da pirâmide, né, mais gente recebendo benefício do que contribuindo, trabalhando, isso deve se concretizar mesmo nos próximos anos no Brasil. Nossa população está envelhecendo e isso pode levar à necessidade mesmo de uma reforma, de uma alteração desse benefício previdenciário? Sim, é verdade. A população brasileira está envelhecendo, as famílias hoje não têm mais a quantidade de filhos que tinham no passado. Com certeza é preciso uma reforma, porque nós estamos num sistema de muito tempo atrás e não se pensava nessa diminuição do número de nascimentos, mas a reforma não pode ser sem observar os direitos sociais. Então, não é simplesmente porque a população está envelhecendo que tem que se fazer uma reforma. Aliás, como a população está envelhecendo, é bem pior, porque se hoje nós estamos com dificuldade de ter benefícios concedidos para quem tem 60, 65 anos de contribuição, 60 mulheres, 65 homens, 30 de contribuição para a mulher e 35 para o homem, sem ter esse envelhecimento, imagina, quanto mais estivermos com pessoas idosas que estiverem fora do mercado, pior será. E se acontecer isso da forma que foi proposta essa reforma, só vai todo mundo ficar no benefício assistencial. E aquelas pessoas que já tiveram um mínimo de contribuição, por exemplo, que não vão conseguir chegar aos 20 anos, elas não terão direito a benefício, estarão na fila da assistência social. E como sobreviver com um benefício que começa com R$400? Professor, qual que é a sua avaliação? Eu gostaria que você repetisse a questão. Em relação ao envelhecimento da população, como que o Brasil poderia pensar sobre isso, né? Pensar num novo modelo, claro, como a professora mesmo colocou, como a Delzira colocou, atendendo às necessidades e pensando, claro, naquelas pessoas que vão precisar desse benefício nos próximos anos. Olha, aí é uma questão que devemos responder da perspectiva dos trabalhadores, né? E pensando também da perspectiva dos empresários, dos capitalistas, né? Então, da perspectiva dos trabalhadores, a primeira coisa a ser feita é a seguinte: olha, há um envelhecimento, essa é uma tendência de toda a população em qualquer sociedade, em qualquer país, né? Agora, a questão que tem que ser colocada é o seguinte: afinal de contas, quem é o grande beneficiário do trabalho, do que é produzido pelos trabalhadores? Essa é uma questão que tem que ser respondida. Na verdade, não são exatamente os trabalhadores, porque à medida em que ocorrem esses problemas, esses déficits, etc., por outro lado, você tem uma concentração de riqueza enorme. Isso não vai ser discutido num momento como esse. Então, tem alguém que está se beneficiando de toda essa produção social, né, de toda essa riqueza que é produzida com o trabalho social dos trabalhadores. E no momento de fazer essa discussão, os trabalhadores são os menos convocados a participar, a discutir o que fazer com essa riqueza, inclusive para definir
momento de aposentar ou não aposentar, em que condições, o que vai ser destinado a esse trabalhador quando ele já não tem mais condições de trabalhar. E também não é só isso, quer dizer, não é só a aposentadoria não tem que ser destinada somente a quem não tem mais condições de trabalhar. Porque a pessoa precisa continuar vivendo, usufruindo daquilo que ela contribuiu para gerar. Quer dizer, essa discussão toda tem que ser feita. É algo muito mais complexo do que simplesmente fazer continhas, né, com resultados aritméticos para justificar essas medidas que estão aí sendo propostas, né? Então, é fundamental que os próprios trabalhadores sejam convocados a discutir e a definir o que fazer, a definir o seu próprio destino a partir daquela contribuição que ele dá no seu dia a dia para sustentar essa sociedade. E essa alteração pode impactar na economia também, já que a gente sabe que hoje muitas famílias são chefiadas por idosos, né, que recebem aposentadoria e que podem ter esse benefício reduzido. Sim, hoje o benefício que é entregue, benefício previdenciário que é entregue nos municípios, quase sempre é maior do que o fundo de participação dos municípios recebido. Então, se acontecer de realmente ser aprovada essa reforma nesses moldes, com certeza trará um prejuízo muito grande nesses municípios que sobrevivem com benefícios, com a maioria das pessoas que recebem benefícios assistenciais e no caso dos benefícios para trabalhadores rurais, porque são os benefícios que mantêm eles no campo. A partir do momento que não tiverem oportunidade, eles começam a vir para a cidade. Qual que é a sua avaliação disso também, professor, em relação ao impacto até econômico, já que a gente está num momento aí de crise econômica, isso pode agravar ainda mais a situação, né? Com certeza, né? Esses trabalhadores que terão mais dificuldades para ter acesso a esse benefício, né, vão se tornar muito mais dependentes de assistência, de ajuda, a caridade dos outros, né? O que não é justo porque ele contribuiu para gerar essa riqueza toda e que agora ele não pode usufruir. Quer dizer, por causa de uma lei que é determinada por outros interesses que não o seu, né, o do trabalhador que produziu a riqueza, que gerou tudo isso, sustenta o Estado, sustenta todos esses programas e que agora não tem mais acesso a isso, né, devido a essas dificuldades enormes. Bom, nós aqui tratamos de questões talvez um pouco mais amplas, mais gerais, mas seria muito interessante que todos procurassem conhecer a proposta, ler todos os detalhes e vão verificar o quanto que esse projeto de reforma, essa PEC, né, que é um projeto de emenda constitucional, a número 6, o quanto isso é prejudicial para os interesses daqueles que efetivamente trabalham e produzem a riqueza para sustentar essa sociedade, inclusive o Estado, com todas as suas instituições e seus programas. Então, é grave, é necessário que todos tomem posição, os trabalhadores, fundamentalmente, e vão atrás de garantir aí os seus interesses e os seus direitos. Ok. Queria agradecer, muito obrigada pela sua presença, Delzira. Eu que agradeço a oportunidade. Falar sobre essa reforma e sobre benefício previdenciário é sempre importante, porque a sociedade tem que conhecer os seus direitos para poder lutar por eles. Obrigada também, professor. Eu que agradeço e me coloco à disposição para outras discussões, se assim acharem necessário. E o Conexões de hoje chega ao fim. Continue acompanhando a programação da TV UFG e também os nossos canais na internet. A gente tem site e redes sociais. Espero no próximo programa.